Está dentro do nosso tema, o pacto, a aliança do Senhor com seu povo. Então, semana passada nós já introduzimos a relação do pacto com a eleição, com a predestinação do povo, e agora vamos dar continuidade. Só revisando rapidamente. Na teologia reformada, as doutrinas da eleição e do pacto estão entre as mais importantes para resumirem os ensinamentos das Escrituras. Então, são as duas doutrinas bases da nossa crença, principalmente da crença presbiteriana. A aliança, nós somos aliancistas e nós acreditamos na eleição, na predestinação. Então, nós observamos algumas diferenças doutrinárias, como o semipelagiano e também a nossa e os contrastes que elas dão. A gente estudou e observou a questão do conselho de Deus, o que é o conselho de Deus, o que são os decretos, o que é um decreto divino, a distinção dos decretos de Deus. Eu acho que nós paramos aqui, não foi isso? A distinção tradicional do decreto de Deus, que é providência, e a predestinação. Agora, dando continuidade, o foco da predestinação, o que a predestinação determina. Então, vamos abrir nesses dois textos, vamos começarmos lendo, Romanos 8 e Efésios 1. Então, duas pessoas para abrir. Romanos 8, 29 e 30. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E Efésios 1, 4 e 5. Alguém? Antes da fundação do mundo, para ser santo, irrepreensíveis perante ele, e ele a outros predestinou para ele, para a construção de filhos, poder de Jesus Cristo, segundo a graça de sua vontade. Esses dois textos nós observamos que o destino, o que a predestinação determina? Ela vai determinar o destino eterno dos seres humanos criados à imagem de Deus e dos anjos. Então Deus ele predestinou o nosso destino final. Quando nós falamos em predestinados, nós somos predestinados, somos eleitos, é a soberania de Deus que nos leva à salvação. Há um entendimento errado da maioria dos evangélicos, principalmente no Brasil, porque assim, no Brasil nós não temos muito contexto de estudar religião. Houve uma introdução da religião no Brasil e do estudo da religião, mas somente da religião católica. Aí depois foi tirado e o brasileiro não estuda religião, né? Ele toma como certo aquilo que houve, principalmente da TV, do rádio, que influenciou muito. Então criou-se um entendimento que o crer na predestinação, ela cria robôs. Esse é o entendimento quando você vai falar com um pentecostal, ou pessoas de outra denominação. Eles vão dizer, mas você fala, não, como é lá na sua igreja? Aí você, não, a gente crê na aliança de Deus com o seu povo, nós cremos que somos predestinados para a salvação. Aí eles vão dizer, mas como? Não, que Deus nos escolheu lá antes da fundação do mundo. Deus nos amou e nos escolheu, e Ele me viu, e antes de saber se eu ia querer Ele me amou mesmo assim e me escolheu. Mas então quer dizer que não importa o que você faça, você vai para o céu? Aí você diz, mais ou menos assim. Só que eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que o meu Deus quer. Você diz, então você ou vive como um robô, ou você vive uma vida louca, né? Porque você sabe que vai ser salvo. Mas não é bem assim um entendimento. Veja o que os textos dizem, né? Romanos 8, 29 a 30. Vamos ver, só dar mais uma linda com calma.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então aqui a gente já vê o que a gente viu na aula passada? A questão da providência. Todas as coisas cooperam para o bem. Lembrando o que é providência, Deus, Ele é o Senhor de todo o universo. Então ele faz que todo o universo coopere para que seu decreto, ou seus propósitos, ou seu conselho seja realizado. Então o desejo de Deus, ele é realizado. E para isso, ele providencia todas as circunstâncias. Um exemplo que eu dei aula passada foi, para você chegar aqui hoje, muitas coisas em todo o mundo tiveram que acontecer. Não foi só você tomar um banho, se arrumar, vestir sua roupa e vir. Não é só isso. Isso é o que você vê. Mas, por exemplo, enquanto você estava se arrumando, tinha que ter água, tinha que ter energia, tinha que ter tudo funcionando no universo todo para que você estivesse aqui hoje. Saúde, contando assim as coisas mais próximas, sem contar as mais distantes. Saúde, você podia estar vindo de carro e alguém sem querer passar assim na rua e o carro bater. Então, a providência de Deus, ela organiza todas as coisas para seu propósito ser cumprido. Então, o propósito de Deus é cumprido e nada pode frustrar. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Aqui, já a linha mais arminiana, pentecostal, eles vão falar que os que de antemão conheceu, que assim, ele me viu na eternidade, é como se Deus tivesse visto o futuro, aí ele viu no futuro que o Denner ia um dia aceitar Jesus na igreja, então ele disse, esse aqui vai ser meu. Só que esse não é o entendimento. O que de antemão conheceu, o que o de antemão trouxe para si, o que de antemão ele quis. Então ele traz para si uns. Ele de antemão conheceu e o predestinou para ser segundo a imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aqui está a ordem da salvação. Nós chamamos de ordem salutis. Ordem da salvação, que a gente viu um tempo atrás. Ele predestinou, chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justifica, ele glorifica, que é o nosso estado final. Então nós observamos essa sequência na predestinação. Efésios vai dar esse mesmo sentido, Efésios 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, veja, nós fomos escolhidos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, quando foi que Deus soube que o Felipe ia ser crente, ia servir a ele? Antes da fundação do mundo. Não existia nem vesquício de Felipe, não existia nem nada antes do mundo. Na eternidade, ele escolheu. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ele, 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Nós temos um predestino. Qual é o nosso destino? O destino dos crentes? Sermos adotados, sermos filhos de Deus. Então Deus lá na eternidade, ele nos deu um destino final. Qual é o seu destino final? Ser filho de Deus e glorificação. E eu posso perder isso? Não. Por quê? Porque Deus decretou que Deus predestinou você na eternidade. E nada pode frustrar um plano de Deus. Então nós estamos vendo esse caminho que segue. Então a predestinação, ela determina o nosso destino eterno. Para onde nós estaremos durante toda a eternidade. Ela não determina, a predestinação, o que você é hoje. Se você é cabeleireiro, se você é mecânico, se você é isso, aquilo. Isso não envolve a predestinação, envolve outras questões. Mas quando falamos em predestinação, é destino eterno. Tanto inclui a eleição quanto a reprovação.
Se estamos falando que Deus predestinou para um destino eterno, nós estamos falando tanto na eleição quanto na reprovação. Vamos ver agora Romanos 9. Isso nós estamos introduzindo o tema de eleição, porque nós vamos ver o paralelo dele com a aliança, depois, e o que isso influencia no nosso pensamento. Romanos 9, 11 a 13, 22 e 23. Alguém pode ler? E ainda não eram legítimos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus sua eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, a minha própria, a minha aborrecida. Então, só parênteses. Aqui ele está falando da história lá do Antigo Testamento, Esaú e Jacó, em que antes de nascer, o Senhor já disse para a mãe: o mais novo, o mais velho vai servirá ao mais novo. Então, veja, antes de nascer, já estava certo o destino deles. E aí o pessoal vai dizer, não, porque Jacó era assim, porque Esaú era assado, porque não sei o quê, porque aquilo, porque Jacó era enganável, porque Esaú vendeu sua primogenitura, mas já estava predeterminado por Deus. O mais velho vai ser servo do mais novo. Então nada poderia fugir disso. Talvez como aconteceu, é o que traz a responsabilidade do homem, mas o destino já estava predestinado a ser daquela forma. Aí 22 e 23. Diremos, pois, Deus, querendo mostrar a sua vida, e dar a conhecer o seu poder, suportou muita oportunidade, os vasos de ira, preparados para a redenção, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, para que para a glória preparou de antemão. Então, Paulo ele vai trabalhar agora duas espécies de vasos em que Deus é glorificado. Então, Deus ele é glorificado em dois tipos de vasos. Quais vasos? Ele vai dizer um vaso da ira, que normalmente chama vaso de honras e desonras. Então, ele é glorificado no vaso da ira e ele também é glorificado nos vasos de misericórdia. Então Deus, ele é glorificado naqueles que ele derrama a sua ira. Por quê? Porque ele satisfaz sua justiça, porque ele é santo e está demonstrando sua santidade. E aí algumas pessoas dizem, mas Deus ele é bonzinho, isso não combina com um Deus bonzinho derramar sua ira. Um Deus bonzinho, ele só perdoa, ele é só paz e amor, ele sai jogando flores, assim, igual os ricos, sai jogando flores, assim, vem o caminho, faça o que quiser da sua vida, que eu lhe aceito de todas as formas. Hoje está na moda isso. Igrejas que pregam que você não tem mais que combater o pecado. Igrejas que, aí outras, tem as extremas que dizem, não, o pecado é algo do ser humano, você pode... vai passar a vida convivendo com isso mesmo, então aí não combate. Aí há outras que tentam ser mais certas, menos erradas, né? Na cabeça deles eles são certos, é que assim, você pode pecar, mas nesse seu pecado você tem que observar a Escritura. Hoje você vai lá em São Paulo, você vai principalmente nas grandes cidades. Lá em São Paulo tem muitas já assim, igrejas que elas aceitam tudo, né? Tem pastor que é travesti, tem pastora que não sabe se é homem ou mulher. Esses dias até mandei um vídeo pro Dani que você olha assim, não sabe se é um homem, se é uma mulher, se é um homem que é mulher, se é uma mulher que é homem, que é um cabelão louro bem aqui, de roupa de mulher e uma barbona desse tamanho, né? Aí tipo assim, só que aí o que é que eles pregam? Isso é interessante. Você pode ter o relacionamento que for, mas você tem que observar a Escritura. Então, se o seu relacionamento é com outro homem ou outra mulher, você não pode trair, você não pode não sei o quê. Então eles têm que, só pode fazer as coisas depois do casamento.
Só que eles, tipo assim, aceitam o pecado, mas eles querem casar o seu pecado, porque eles não querem abandonar o pecado, com a Escritura. E aí é abominação para Deus. Ser fiel ao pecado. Aí Deus, ele tem que se moldar ao meu querer. Aí quando você vai em Romanos 1, depois você lê, aí você vem com um punch na cara desse pessoal. Porque Deus, ele chega arrebentando quem pensa assim. Romanos 1. Então, você vê, tipo, Deus, ele é glorificado quando no dia do Senhor, que no dia de Cristo, no dia que Cristo retornar, ele derramar a sua ira. Nós glorificaremos a Deus. Veja, nós que somos salvos, os eleitos do Senhor, os santos, e isso não se restringe à igreja presbiteriana, se restringe a todos os crentes em todo o mundo. A gente também não é uma seita que diz que a salvação só está em nós. Mas a salvação está em quem? Na igreja universal, na igreja em todo o mundo. Então veja, nós que seremos salvos, todos os crentes, quando Cristo voltar, nós estaremos o louvando, glorificando seu nome, nós estaremos contentes, sorrindo à toa, com os olhos cheios de lágrimas, porque nosso Senhor está vindo, o nosso noivo, aí nós somos a esposa ataviada. E aí também nós, nessa glorificação que nós estaremos fazendo, muitos estarão ficando. E essa glória que nós damos ao Senhor pela nossa salvação, implicitamente também damos glórias ao Senhor pela aplicação da sua ira e da sua justiça. Então naquele dia nós não pensaremos que o Senhor é injusto, mas nós veremos sua santidade. E aí então o Senhor, ele tanto elege para a salvação quanto para condenação. Naquele dia nossa mente será essa. Eu fico pensando daqueles que crentes verdadeiros que sofrem pelo Senhor, que passam as dificuldades, aqueles mártires, aqueles missionários, que um dia tudo acabar. E é o que João está falando lá em Apocalipse, né, na visão, o Senhor fala para ele. Então um dia tudo isso acabará, e aí nós glorificaremos o Senhor. Veja, não vai ter tempo de você pensar, mas cicrano, porque no céu não vai ter tristeza. Então o tempo de nós, e veja como essa ideia calvinista de predestinação, ela levantou muitos missionários. Por quê? Porque outra coisa que nós somos atacados, que cremos nessa doutrina, é que então nós não fazemos missões. Só que a grande maioria dos talvez melhores missionários que já existiram são de origem tradicional, reformada, até um período. Por quê? Porque eles tinham a certeza que em todo o mundo há um eleito do Senhor. Eu não sei quem é. Por que é que eu vim para Itaporanga? Vamos supor, eu não, mas porque um pastor um dia saiu lá de Itapeva, vocês conhecem a história, e veio para Itaporanga. Porque ele tinha certeza que aqui tinha crentes do Senhor. Ele sabe quem é? Não, então eu vou lá pregar. Agora, se ele tivesse um pensamento que a escolha tivesse nas nossas mãos, ele ia falar, não vou lá não, pode ser que eles não me escutem. Então veja como você pode pegar a obra de Cristo e rasgar. Porque está em suas mãos se a obra de Cristo foi válida ou não. Porque você pode dizer que não. Não foi válida na minha vida, rasguei. Pronto, Cristo morreu em vão. Entendeu? Então, há esse pensamento dessa forma. Então, se Deus, nós acreditamos nessa dupla predestinação, tanto para eleição, como para salvação, como para reprovação. Deus tanto elege para salvação, como para reprovação. E nas duas formas ele é glorificado, nos vasos de ira e nos vasos de misericórdia. Não trata apenas de um aspecto, mas do desdobramento total do plano divino. Então, a predestinação ela vai tratar todo o plano de Deus. Vamos ver mais lá em Efésios e também em 2ª carta a Timóteo. Eu vou ler Efésios. Alguém pode abrir 2ª Timóteo 1:9?
Efésios 1:11. Eu vou ler. Efésios 1:11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, também fomos feitos herança, predestinados segundo os propósitos daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então veja, há um propósito de Deus maior. Então nós somos predestinados para satisfazer um propósito de Deus, que Ele determinou na eternidade. Então é como se nós fôssemos uma pequena parte de um propósito maior. Deus nos predestinou para cumprir seus propósitos. 2 Timóteo 1:9. Nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes da eternidade. Veja como Paulo ele vai tratando a Timóteo, e ele dá um sentido de antes da eternidade, Deus nos escolheu. E aí ele diz, não segundo obras, mas conforme sua própria determinação. Ele determinou. Ele determinou, eu creio que o Joaquim é um eleito do Senhor. Pronto. Quem vai contra um desígnio de Deus? Quem vai contra Deus, o que Deus determinou? Ninguém. Quem vai poder arrebatar ele das mãos de Deus? Ninguém. Porque Deus não compete com ninguém. Ele determinou e acabou. É aquilo. Na eternidade. A gente ainda nem era, nem ato, nem nada. Você nem... A eternidade não tem como a gente medir. Então Deus determinou na eternidade tudo que iria acontecer e nós estamos nessas determinações de Deus. Não segundo obras, o texto diz. Veja, que é interessante porque a gente pode pensar em obras, aquilo que a gente faz, vamos supor, para ser salvo. O que? Aí a gente vai na reforma e pensa logo na indulgência. Vou pagar uma indulgência, eu vou fazer uma peregrinação, eu vou fazer algo assim para adquirir minha salvação. Aí a gente pensa nessas obras grandes. Porém, veja, Cristo realizou toda a obra necessária para nós sermos salvos, certo? Aí você vai visitar uma igreja, você vai conhecer uma igreja, ou você está conhecendo o Evangelho, aí o pregador diz, olha, quem quer ser salvo, quem quer aceitar Jesus, ou quem quer fazer algo, levante a mão, vem à frente. Isso, se você falar, eu me converti naquele momento, naquele momento eu recebi a salvação. Por exemplo, teve um evento lá em São Paulo, em Brasília, foram, se eu não me engano, 2 ou 3 lugares simultâneos, o Descende, que era um evento gigantesco, missionário para enviar jovens para o mundo todo, né? Acabou que não enviou muitos, né? Foi mais fogo de palha. Mas nesse Descende, quando terminou, se você for procurar lá nas redes sociais, ele vai ter assim, 5 ou 10 mil almas salvas. Porque pessoas que levantaram a mão, né? Eu levantei a mão, então fui salvo, porque eu aceitei Jesus. Isso não é uma obra? Porque obra a gente pensa o quê? Não, eu tenho que pagar, né? Eu tenho que realizar. Mas veja, se eu dei o primeiro passo, é uma obra que eu estou realizando. Nem que seja mínima. Nem que seja assim, Fabiano, para você ser salvo, você tem que fechar isso aqui, ou pegar essa caneta, ou bater palma, ou levantar um dedo assim, ó. Isso é uma obra. Por quê? Porque por menor que seja a obra que eu realize, já é uma afronta à obra de Jesus Cristo perfeito. Porque ele realizou toda a obra. Se falar assim, Fabiano, para você ser salvo, um fio de cabelo seu tem que cair. Isso já é uma obra. E já é uma afronta ao nosso Deus. Por quê? Porque dele é toda a obra. E o que é que as Escrituras nos ensinam? Que Deus não divide sua glória com ninguém. Porque aí, vamos supor,
Fabiano, para você ser salvo, você tem que piscar o olho. Aí eu disse, uma parcela é minha. Nem que seja 0,0001%, mas eu tenho uma parcela. E aí Deus está dividindo a glória comigo. Mesmo que seja a menor parte, mas Ele está dividindo. E o que é que Ele diz? Eu não divido minha glória com ninguém. Por isso que o próprio Deus se fez homem. Por isso que pelo próprio Deus veio a salvação. Por que Deus não escolheu outro homem? Não levantou alguém para ser perfeito na terra, filho de um homem, de uma mulher, que nasceu de homem e de mulher, e aí Deus disse, você vai ser perfeito, eu vou tirar todo o pecado de você, vou lhe limpar. Por quê? Porque Ele iria dividir sua glória. Mas o próprio Deus se fez homem, sem participação de ninguém. O Espírito Santo fez um trabalho em Maria. O Espírito Santo guardou Jesus, o Espírito Santo conduziu sua vida. Então, Deus realizou toda a obra e Ele não divide sua glória com ninguém. Por isso que quando nós falamos assim, eu escolhi Deus, eu dei o primeiro passo, aquela música, eu escolho Deus, você não escolhe nada. Na verdade, você escolhe correr de Deus. Mas Deus, por causa do amor que Ele tem por nós, Ele constantemente nos chama, nos retorna para casa. Tem um rapaz que eu conheci, e eu gosto, ele é de outra denominação, ele é arminiano. Mas ele fez uma música, é a música que tem bastante sucesso dele, o nome dele é Israel Subirá. Ele é casado com a filha do meu antigo pastor lá em Fortaleza. E aí, o que acontece? Ele fez uma música, eu acho que, se eu não me engano, Me Leva para Casa. Tem muitas visualizações. Mas se você prestar atenção nessa letra da música, ela é muito verdadeira. E ela tem um ponto de vista, a meu ver, ela tem um ponto de vista mais reformado, de um pensamento, de uma linha mais reformada. Porque ele vai falar em determinadas partes que como é que Deus nos amou, se Ele sabia que se a porta tivesse aberta, nós fugiríamos. Veja o que é que ele diz. Como é que o Senhor me ama, sabendo que se a porta tivesse aberta, eu fugiria. E o entendimento é esse, a porta está fechada. Você não vai fugir de Deus. Você pode desviar-se dos caminhos, mas logo retornar. Você um dia retorna para os caminhos do Senhor. Você não é arrebatado das mãos de Deus. Então essa música ela tem esse fundo de verdade. Como é que Deus nos amou? Ele questiona. Se Ele sabe que se a porta tivesse aberta, nós fugiríamos. Porque nosso coração ele tende para ir para longe de Deus. Mas Deus ele nos pegou para si, fechou a porta, nos trancou nele e nada pode nos arrebatar das mãos de Deus. É o que Paulo vai trabalhar. Não há altura, nem profundidade, não há nada que nos tire do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, Deus predestinou pessoas a um destino eterno. A predestinação, ela inclui eleição e reprovação. E a predestinação envolve o plano completo de Deus da salvação. E não é apenas algo isolado, mas ele faz parte do grande plano de Deus. Aí, combatendo aquela linha que nós falamos na aula passada, do pelagianismo, que se assemelha muito ao arminianismo, só que algumas diferenças. Mas, por exemplo, falsamente protege a liberdade humana. Então, quando você coloca em suas mãos a salvação, ela demonstra uma falsa liberdade. Porque o que é como eu falei, vão nos acusar de nós sermos robô e fazer tudo o que Deus quer assim, né? E nós não termos liberdade de ação. Só que a predestinação é diferente da livre agência. Nós agimos livremente. Nós podemos, eu escolhi pegar essa Bíblia agora. Isso aqui, eu não sou um robô que estou fazendo somente aquilo que está no script. Mas como eu realizo, isso é eu que estou fazendo. Deus determinou, mas não a forma, não
ali, tudo, nada pega Deus de surpresa. É que isso é um pouco difícil de explicar. Veja, Deus predestinou todas as coisas, mas há a nossa agência livre para realizar aquilo que está predeterminado por Deus, entendeu? Então você não vai fugir de realizar aquilo, mas há uma agência sua em realizar aquilo que Deus determinou. Por isso que nós somos culpados daquilo que nós realizamos, porque nós que agimos. Oi, pode falar. Basicamente, quem não crê na predestinação crê que Deus sabe quem é o escolhido, mas ele não decide. Ele decidiu sabendo que você iria escolhê-lo. Por exemplo, ele predestinou o Felipe, porque ele teve uma visão do futuro, mas estou falando de uma forma simples, para dar entendimento. Bem simples assim. Então, o arminiano e nós, reformados, acreditamos em predestinação, só que a forma é diferente. Nós acreditamos na predestinação segundo a soberania de Deus. Deus, ele predestinou Filipe por quê? Porque ele quis. Por causa da sua bondade. Ele escolheu Filipe. E o arminiano, ele vai crer, não sei se todos, mas a grande maioria, não quero também aqui cair em um erro, que ele predestinou o Filipe, porque ele teve presciência que o Filipe um dia iria aceitá-lo, e iria para Cristo. Entendeu? Então é como se Deus ele é atemporal, ele está fora do tempo. Então Deus, ele vendo, estou falando de forma simples, Deus, ele vendo o futuro, ele viu na eternidade isso, que o Filipe iria escolhê-lo um dia, então ele predestinou o Filipe. Deu para entender mais ou menos? Pega mesmo, né? Porque se Deus viu quem ia crer, quem fixou o futuro? Então quem não tem muito sentido. E até cai num negócio que é assim, quer dizer que houve um momento que Deus não sabia o futuro, entendeu? Se ele determinou todo. Só se tiver um futuro à parte de Deus que está sendo criado, então ele vai e volta. Mas na nossa crença, Deus, ele é atemporal. Deus, o entendimento é esse: Deus não está no presente, nem no passado, nem no futuro. Por exemplo, Deus, ele está quando estou usando o Filipe aqui. Quando o Filipe estava nascendo, Deus está hoje e Deus está amanhã. Não é que ele vê o amanhã, mas Deus, ele é fora do tempo. Ele está em todo o tempo. Ele está em todos os momentos. Então, ele sabe de todas as coisas. Deus é espírito. Então, nós temos que ter um entendimento de Deus dessa forma. Deus, ele é fora do tempo. Ele é fora do tempo. E aí entra naquela questão de Deus ser tão grandioso que nós não conseguimos raciocinar o tamanho de Deus. Porque aí nós entramos nessas questões que são bem mais difíceis, né? Pensamento, também eu vou falar um pouco mais alto. Se tivesse um microfone. Se você parar um pouco para pensar, essa linha de raciocínio, ela enfraquece a soberania de Deus, por causa daquilo que eu estava falando. Você coloca na mão de um ser falido, de um ser defeituoso, não leve a mal assim, mas porque depois da queda nós ficamos defeituosos, nós não perdemos a imagem e semelhança de Deus, mas a gente não a passa mais com a qualidade perfeita. Então nós estamos defeituosos, nós somos seres caídos, falidos, e aí Deus coloca em sua mão a decisão, na mão de um coração que quer o mal, se não fosse ele. Pastor, mas eu não quero o mal. Graças ao Espírito Santo, que conduz seu coração em santificação. Graças à graça comum de Deus que sustenta o mundo. Mas quando Deus segura sua mão, meu amigo, o mundo vira um caos. É só a gente ver as barbáries que acontecem no mundo. É só a gente ver as coisas que acontecem aí, as coisas que a gente fica... E imagina as que a gente não sabe.
Então a tendência humana é para o mal, mas a graça comum de Deus, ela segura esse mundo caído. Para o quê? Para que seus eleitos tenham ali o progresso necessário para a salvação e para levar o evangelho a todos os locais. Esse Deus precisa ver o futuro, para ver o que a gente decidiu, não foi ele que decidiu. Já entra nessa questão. Ele não determina, mas ele possibilita. Por exemplo, como é que eles veem a questão da salvação? Cristo morreu e possibilitou a salvação. Ele não deu a salvação para Filipe, mas ele deu uma possibilidade de salvação. Então, Filipe pode desfazer, estou sendo simplista na explicação, a obra de Cristo. Ele pode desfazer, porque nós cremos que a obra de Cristo foi perfeita. Se a obra de Cristo foi perfeita, por quem Cristo morreu, aquela pessoa será salva. Mas se eu creio que foi uma possibilidade de salvação, então há uma possibilidade de Cristo ter morrido em vão, se ninguém escolhesse Cristo, entendeu? Está entendendo? Porque eu estou possibilitando algo. Se eu falar assim, olha pessoal, eu comprei brigadeiro para todo mundo, tá? Que eu vou deixar aqui, quem quiser pega. Vocês podem ir embora e ninguém pegar, não é? Então eu comprei em vão. Agora se eu comprar brigadeiro e entregar na mão de cada um, aí pronto. Aí cada um recebeu o que eu realizei. Então veja como é a diferença. Mas tem Deus elegeu, predestinou, segundo o que ele sabia que ia escolher. Mas havia uma possibilidade de ninguém escolher. Então você desfaz a obra de Cristo. E aí alguns mais radicais vão tratar isso como heresia, né? Eu não penso assim, eu penso em erro teológico, não heresia. Mas alguns vão dizer que isso é uma heresia. Por quê? Porque aí você está pegando a obra de Cristo e rasgando, jogando no lixo. Que aí é onde afunda. Só que eu creio que é um erro teológico e que são nossos irmãos, só que não compreendem direito. Mas isso é uma coisa muito séria, assim. Porque uma doutrina arminiana, ela enfraquece Deus. Não, mas Deus é amor, ele não vai lhe forçar algo. Veja, se o Rafi estiver se afogando, eu vou forçá-lo a sair da piscina ou do mar. Entendeu? Se o Rafi estiver correndo por uma casa em chamas, eu vou dar uma rasteira nele, ou vou jogar ele, eu não vou deixar, Rafi, está pegando fogo, se quiser. Rafi está se afogando, você quer ser salvo? Você quer que eu jogue a boia? Isso é amor? Entendeu? Você quer que eu jogue a boia, Rafi? Não, eu tiro de lá, meu amigo, depois a gente conversa. Entendeu? Quando alguém está se matando, alguém tenta um suicídio, alguém vai tentar se matar, você pergunta, você quer ajuda? Você vê um bombeiro falando isso, você quer ajuda? Não, ele vai, salva, tira, aprende aqueles. Eu acho bonito ver, às vezes tem alguém numa janela de um prédio, o bombeiro vem lá de cima, se joga assim, dá um chute com toda a força, a pessoa entra de novo assim. Aí você acha que, desculpa por ter lhe chutado, desculpa se eu lhe agredi, se eu lhe machuquei. Não, eu lhe salvei sua vida. Então Deus, ele tem, na Escritura tem esse entendimento. Quando tem algumas músicas de linha mais arminiana, que diz assim, eu deixo Deus entrar, né? Eu abro a porta. Não. Nosso Deus é aquele que ele vem com os dois pés na porta, meu amigo. Ele não pergunta, ele não pede por favor, não. Ele vai. Aquele texto, eis que estou à porta e bato, depois a gente pode ver ele. Mas, tipo assim, ele entra no nosso coração que fosse. Ele é um Deus soberano. E aí você, mas ele é assim, mas é por amor. É como eu estou falando, ele está tratando com bebês. Ele está tratando com mortos, vale de ossos secos. Ele diz, revive, a pessoa revive. Então, este amor, isso é que é amor. Agora, se falasse assim, Deus deixou nas suas mãos. Aí você podia falar, mas ele sabendo que eu podia dizer não, ele sabendo que eu podia querer ir para o inferno, ele sabendo que eu podia querer me matar, ele sabendo que eu estava me afogando, ele sabendo que eu estava
morrendo a cada dia, ele deixou em minhas mãos. Veja a diferença. Qual você prefere? Um pai que espere você gritar por socorro ou um pai que já te socorre e depois conversa com você? Então, esse é o entendimento, né? Então, às vezes eles querem falar, não, isso não é amor. Isso é que é amor. Isso é que é amor. Aí aqui também, né, esses pensamentos, ele reduz o decreto divino a um desejo incerto, que é incerto o que o homem vai querer, nós somos homens caídos, e faz de Deus um espectador passivo. Olha, se o Denner me escolher, eu estou aqui, estou esperando. E aí, vai, não, hoje quis, amanhã não quis. Como a gente brinca falando que é um papel, é um lápis e borracha, né? Escreve o nome Denner, livro da vida. Aí Denner recusou, aí apaga. Aí escreve de novo, aí apaga de novo. Então fica um negócio meio incerto. Só para finalizar, a gente termina o total aula que vem, dessas 3 aulas que nós estamos entendendo, nós estamos falando, só relembrando os irmãos, nós estamos tratando a questão do pacto e da aliança. Porém, para nós entendermos a próxima questão que nós estudaremos, da aliança de Deus, nós temos que também entender a predestinação. Por isso que nós estamos tendo essas 3 aulas de predestinação. Então, predestinação e a liberdade humana, para encerrarmos hoje. Deus cria e mantém a liberdade das criaturas. Deus criou as criaturas e elas têm uma certa liberdade. A soberania divina não anula a responsabilidade humana. Isso nós também já observamos em alguns textos, e também depois eu trarei para os irmãos. Mas há vários textos que demonstram que a responsabilidade dos atos determinados por Deus estão em nossas mãos. Deixa eu ver se eu... Alguém abre em Atos 2:23. Já lê. Aí, Atos 2:23. Então, a soberania divina não anula a responsabilidade do homem, a responsabilidade humana, e a liberdade humana está subordinada ao conselho divino, aquilo que o Senhor quer que seja realizado. Então, Deus determinou, e toda a liberdade humana está subordinada àquilo que Deus quer que seja realizado. Veja, Atos, alguém lê? 2:23. 23, Sendo este velho determinado, digno e aparência, e paciência de Deus, vós mataste, ficando por nós. Então, sendo este entregue, ele está falando de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi entregue por quê? Por que Jesus morreu na cruz? Aí ele diz: pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então, Deus designou que aquilo acontecesse. Como é que a gente vê isso? A gente vê até em Gênesis 3, né? Que a mulher iria ter um filho, este feriria a cabeça da serpente, a serpente feriria o seu calcanhar. Ele está falando de Cristo. Então, veja, Cristo está determinado a sofrer. Ele estava determinado a ser o Salvador, o perfeito Cordeiro. Isso a gente vê em toda a Escritura apontando para isso. Então, não teria como fugir disso. Jesus mesmo diz: não são vocês que estão me levando, eu que me entrego. É o momento certo. Veja quantas vezes você vai ler os evangelhos e as pessoas tentam prender Jesus, mas ele diz: ainda não é o tempo. E aí não acontece nada. Aí ele foge, aí sai, aí de repente, o povo vai prender, não é o tempo. Aí quando estão indo prender, ele diz: é chegado o tempo, é chegada a hora, agora está no tempo certo, podem me prender. Então ele é preso. Aí ele apanha, ele tudo, isso ali tudo, ele sabia que iria acontecer. Então ele estava determinado já, ele sabia desde a eternidade, ele é o próprio Deus. Então ele já sabia o momento certo, o dia exato. Ele disse: é chegada a hora, o Filho do Homem vai ser traído.
vai ser entregue, vai ser como ovelha levada ao matador e tudo. Só que aí estava determinado já, né? Na eternidade eles decidiram a Trindade. Só que aí, o que é que Lucas diz aqui em Atos, no discurso de Pedro, né? Falando do seu discurso. 23. Vós o matastes. Quem é a responsabilidade de que Cristo morreu? Sua. Entendeu? Então há a responsabilidade do homem, mas Deus decretou que isso iria acontecer. Mas isso não anula que o homem é responsável pela morte de Cristo. Entendeu? Então veja como é tratado isso. Soberania de Deus, que algo vai acontecer, mas não anula a responsabilidade do homem, que tem sua ação para aquilo acontecer. Alguma dúvida ou contribuição? Próxima aula a gente termina, tem mais alguns slides para entendermos essa questão, mas veja como vai ficando cada vez mais claro, né? Quando a aula passada parecia tudo mais ainda obscuro, a gente vai clareando mais, por isso que eu decidi dividir em 3 aulas para ficar trazendo os aspectos e ficar martelando e ficar claro na nossa mente, e nós vermos que não é um bicho de 7 cabeças, mas é uma forma de demonstração de amor divino. É Deus demonstrando o seu amor. Ele primeiro nos amou. Ele nos amou desde a eternidade. Esse é o amor de Deus por você. É esse amor que não deixa uma decisão nas suas mãos, nas mãos caídas, nas mãos falhas, mas coloca a decisão na mão perfeita de um ser perfeito. Vamos orar e finalizar a aula. Santo e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor Deus, pelo teu perfeito amor, pela tua graça, porque tu és um Deus soberano, Santo Deus. Porque cedo tu nos amou e nos chamou e nos tornou teus filhos, Santo Deus, preparando um destino maravilhoso ao teu lado, Pai. Nos abençoa, Santo Deus, e que essa verdade nunca saia do nosso coração. É em nome de Cristo Jesus que oramos a Ti. Amém. Encerrado, Senhor.